Bora falar sobre meditação hoje. Nesse vídeo a gente vai descobrir como começar a praticar meditação em 2020. A gente vai falar sobre técnicas, sobre postura de meditação, sobre lugar de meditação, sobre quanto tempo você deveria praticar a meditação para que ela traga benefícios para você. A gente vai falar também sobre postura do corpo, postura mental, enfim, tudo que você precisa saber para começar a praticar a meditação, você vai ter acesso nesse vídeo. Então, provavelmente esse vídeo vai ter uma duração de 20, 30, talvez 40 minutos. Por esse motivo, eu peço inicialmente que você encontre um lugar onde você possa ficar confortável, que você pegue um caderno, pegue uma caneta. Se você acha interessante, pode pausar esse vídeo, ir lá fazer um café, fazer um chá, alguma coisa que faça você ficar mais confortável. E se nesse momento você não tem tempo para assistir o vídeo inteiro, para realmente consumir todo esse conteúdo, essas informações, eu aconselho que você salve esse vídeo para assistir depois e realmente venha aqui depois e consuma esse conteúdo, porque ele vai te trazer muitas informações úteis e positivas que vão te ajudar a começar a meditar, transformar a meditação em hábito e realmente entender o que é a meditação e como ela pode ser benéfica para você, ok? Então vamos lá para o vídeo que eu preparei muito conteúdo legal para compartilhar hoje com você. E antes da gente começar o vídeo e entrar realmente no conteúdo do vídeo, eu quero falar sobre um pequeno disclaimer do que a gente vai falar aqui. Todo o conteúdo desse vídeo ele é fruto de estudos, de livros, de cursos, de pesquisas e de diversas buscas que eu fiz de conhecimento relacionado à meditação. E além disso, ele é proveniente também da minha própria prática pessoal de meditação. Então, isso que eu vou falar aqui é uma verdade absoluta, imutável sobre meditação? Não. Tá? Quer dizer também que as técnicas, as dicas, elas vão funcionar para você? Também não é uma garantia, ok? Mas é o que funcionou para mim e é aquilo de mais útil, de mais eficiente que eu encontrei nos livros, nos cursos, nos textos, nas pesquisas, enfim, em todo esse trabalho que eu venho fazendo já há alguns anos relacionado à meditação. Então eu só queria deixar isso bem claro antes da gente começar a entrar no conteúdo do vídeo, ok? Então, vamos lá, galera. Agora vai começar a parte divertida do vídeo. O primeiro tópico que a gente vai falar são sobre as técnicas de meditação. O que são técnicas de meditação? Quando a gente fala sobre praticar a meditação, sobre começar a meditar, a gente está falando sobre direcionar a nossa atenção para um aspecto do momento presente. Eu posso ficar atento ao meu corpo, eu posso ficar atento a essa câmera que está gravando o vídeo, eu posso ficar atento à minha respiração, eu posso ficar atento aos meus pensamentos, ao meu estado emocional, aos sons que acontecem ao redor. Sempre o nosso foco ele deve ser direcionado para algo do momento presente. E as técnicas de meditação, elas existem para nos direcionar para algum ponto do momento presente. Okay? Então essa é a intenção das diferentes técnicas que existem. E se a gente fosse falar sobre todas as técnicas que existem de meditação, a gente precisaria ficar, horas aqui, tá? Horas e horas só falando sobre as técnicas de meditação. E a intenção desse vídeo não é essa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui para deixar o conteúdo mais acessível para você, que deve ser um iniciante na prática de meditação, uma pessoa que está apenas pesquisando, está começando, tirando as suas dúvidas, eu vou trazer 3 técnicas, tá? Que você pode utilizar para começar a praticar a meditação. E na verdade essas técnicas elas podem ser as suas técnicas de meditação que você vai utilizar para sempre, tá? Elas são técnicas
reconhecidas, técnicas com benefícios comprovados, e você vai conseguir utilizar elas facilmente para começar a sua prática de meditação, ok? Então as técnicas que a gente vai falar são, em primeiro lugar, a meditação da atenção plena, tá? Conhecida também como mindfulness. A gente vai falar também sobre contar as respirações, uma segunda técnica, que já é uma técnica que envolve a capacidade de concentração, ok? E em terceiro lugar, a gente vai falar sobre a meditação com mantras. Como que a gente utiliza mantras para praticar meditação. Eu vou te dar algumas sugestões de mantras para você utilizar, que são aqueles que eu utilizo. A meditação com mantra, ela costuma funcionar muito para mim. Eu gosto muito de praticar meditação com mantras. E, na verdade, eu me identifico muito com essas 3 técnicas que a gente vai falar. E justamente por isso eu escolhi elas, ok? Então vamos lá explorar cada uma dessas técnicas em detalhes. A primeira técnica de meditação que a gente vai explorar é a meditação da atenção plena. O que é a atenção plena? A atenção plena é uma técnica de meditação que ela utiliza a consciência receptiva. O que é a consciência receptiva, Bruno? Me explica isso aí. Vamos lá. Existem diferentes formas de direcionar a nossa atenção para o momento presente. Uma delas é focando a respiração, por exemplo, focando a nossa atenção na respiração como um ponto específico de foco. Isso seria concentrar a nossa atenção. A segunda forma de direcionar a atenção é abrindo a nossa percepção para tudo o que acontece no momento presente. E isso é exatamente o que a prática da atenção plena nos sugere, nos indica fazer. Então, quando a gente for praticar a atenção plena, a gente vai sim utilizar um objeto de atenção, que no caso o indicado é a respiração, e a gente vai começar a prestar atenção na respiração. Porém, ao mesmo tempo em que a gente presta atenção na respiração, você vai estar lá de olhos fechados, você vai perceber que diversas coisas acontecem ao seu redor. Sons, sensações físicas, pensamentos, sentimentos, estados emocionais, coisas acontecendo no corpo. Tudo isso você vai perceber e você não vai julgar nada disso. A intenção é abrir a nossa percepção, transformando tudo o que acontece no momento presente em um objeto de atenção. Então a gente vai aceitar esses acontecimentos como parte da nossa prática de meditação e a gente vai usar como âncora a nossa respiração. Então, quando algum acontecimento do momento presente, como por exemplo, passou um carro lá na rua, algo que está acontecendo agora, a mente ela vai criar pensamentos sobre aquele carro, ela vai se envolver em diálogos mentais, ela vai mudar o foco dela, saindo da respiração para pensar sobre o carro, para pensar sobre o que aconteceu. E isso vai acontecer com sons, vai acontecer com sensações físicas, vai acontecer com pensamentos. Quando você lembra que você tem que fazer algo, quando você passa a se preocupar com alguma coisa que você fez, que você não considerou certo. Enfim, diversas coisas vão atrair a sua atenção. Seu objetivo é aceitar isso, reconhecer que faz parte da experiência presente e usar como âncora a sua respiração, voltando para a atenção focada na respiração, mas ao mesmo tempo receptiva a tudo que acontece. Então, esse é o processo de praticar a atenção plena. Você vai direcionar para a respiração, ao mesmo tempo em que você recebe tudo o que acontece. Ah, Bruno, e qual é o objetivo? Onde eu quero chegar com isso? Quando você tiver alcançado o estado, durante a meditação, de se estabelecer nessa consciência receptiva, tudo o que estiver acontecendo vai ser percebido naturalmente por você e você vai permanecer como o observador de tudo o que acontece. Você ainda vai permanecer consciente, você ainda vai permanecer pensando, mas você está
observando tudo isso. Você não está totalmente envolvido com essas coisas. E isso gera um bem-estar interno, uma sensação de bem-estar muito positiva, que é o que a gente quer desenvolver na prática da atenção plena, ok? Mas a gente vai falar ainda nesse vídeo sobre como que a gente tem que lidar com essa questão de objetivos, tá bom? Mas basicamente essa é a prática da atenção plena. A técnica de contar as respirações, ela é derivada das técnicas e das práticas de meditação budista. A meditação da atenção plena também vem do budismo, vem das práticas budistas. Mas a prática de contar as respirações, diferente da atenção plena, ela tem o foco em direcionar a atenção, em conseguir canalizar a atenção em um único ponto. Ao passo que a meditação da atenção plena foca em abrir a percepção, a meditação de contar as respirações foca em direcionar a atenção, em estreitar o foco para um único ponto, que é a respiração. A gente pode utilizar diversas formas de praticar essas meditações de atenção focada. Uma delas também é focar a atenção na chama de uma vela, existe um nome específico para essa prática, mas a gente está utilizando a respiração porque isso é a coisa mais acessível para nós, é a forma mais acessível, mais direta e mais, enfim, que todo mundo tem disponível para praticar a meditação. Quando você for focar sua atenção na respiração e contar as respirações, como que você vai fazer? Em primeiro lugar, a gente vai contar cada respiração completa. O que significa isso? Você vai direcionar a atenção para a respiração, você vai inspirar e você vai contar 1. Você vai expirar e você não vai contar. E você vai inspirar novamente e você vai contar 2. E dessa forma você vai. Sempre que você inspirar, você vai contar um número. Você pode contar de trás para frente, você pode contar de 1 a 10, de 1 até 10, você pode contar de 10 a 1. Eu particularmente acho mais eficiente contar de 10 a 1, porque assim você exige que a sua mente esteja mais presente para contar certo, ok? Então você vai contar sempre de 10 até chegar em 1. Quando chegar em 1, quando você conseguir permanecer atento à contagem até chegar em 1, você vai começar novamente de 10. Se nesse processo, e isso é algo que, principalmente se você é um iniciante na prática de meditação, isso vai acontecer para você e não tem problema, esse é justamente o processo que você precisa passar, você vai se distrair durante essa contagem, você vai começar a pensar em outras coisas, algo vai acontecer no ambiente, no seu corpo, algum pensamento, alguma coisa vai fazer você se distrair. Quando isso acontecer, tudo que você tem que fazer é, em primeiro lugar, trazendo aquela consciência da atenção plena, aceitar que você se distraiu, não lute contra isso, aceite que a distração aconteceu e comece novamente. Comece novamente lá do começo, não comece de onde você parou, comece de 10 novamente até 1. Se você se distrair no 6, comece de 10 novamente, ok? Essa é a disciplina que você precisa desenvolver para praticar a meditação de contar as respirações. E uma coisa que é importante dizer também sobre essa prática, essa técnica de contar as respirações, é que você não deve focar simplesmente em contar as respirações, transformar isso em uma coisa mecânica demais, ok? Ao contar as respirações, preste atenção na sensação do ar passando pelas suas narinas. Preste atenção em como você se sente durante esse momento. Não que você vá se distrair por isso. Você vai continuar contando as respirações, mas ao mesmo tempo você vai sentir as respirações. Você vai perceber o ar preenchendo o seu pulmão. Você vai perceber a sensação do ar saindo.
quanto mais você conseguir reconhecer detalhes na respiração, detalhes nesse processo, mais rica vai ser a sua experiência ao praticar a meditação. Beleza? Muito bem. Então, a gente já falou sobre atenção plena, a gente já falou sobre contar respirações. Lembrando, pessoal, que isso não é o objetivo desse vídeo não é detalhar cada detalhe de cada prática. Eu quero te mostrar como fazer e eu quero te guiar para você fazer, tá? Eu não quero entrar profundamente em cada uma delas, porque se a gente fosse fazer isso, a gente precisaria de outro vídeo de 40 minutos, de 1 hora, só para explorar cada uma das técnicas. Então o nosso foco é realmente mostrar como você vai fazer e o que você precisa para fazer. Mas agora vamos para a última técnica que a gente vai falar nesse vídeo, que é a técnica ou a prática da meditação com mantras. Como funciona essa prática, Bruno? Como que eu posso fazer? Como que eu posso começar? Cara, eu adoro meditação com mantras. Eu costumo ter muitos benefícios, muitos insights, momentos incríveis praticando a meditação com mantra, e agora eu vou te mostrar como você pode fazer também. A primeira coisa da meditação com mantra é entender que o foco não é exatamente no que você vai falar, mas sim em como você vai falar. Olha, essa é a primeira sacada da meditação com mantras. O mantra, ele tem o foco em gerar um som específico. Se você usa o mantra, por exemplo, casa, né? Casa. Se você usar esse mantra, ele vai gerar um som específico. Talvez o som que casa gere não seja um som que vai te remeter ao momento presente. Lembrando que as práticas de meditação, todas têm o objetivo de focar nossa atenção no momento presente. Então você tem que ter uma palavra que gere uma sonoridade que faça você ficar presente nesse momento. E as palavras que eu costumo usar e que eu vou indicar para você são, em primeiro lugar, 3 letras: A, U e M. Então, como é que você vai utilizar essas letras? Se você fizer o som de A, o som de ou o som de M, que seria Essas 3 palavras, elas produzem uma vibração. E o objetivo do mantra é focar a atenção na vibração produzida pelas 3 letras, na verdade, né? Então, quando você for praticar a meditação com mantras, você pode utilizar todas essas letras juntas. Por exemplo, você pode fazer um som de Quando você faz esse som e quando você repete ele durante determinado tempo, a sua atenção ela modifica, ok? Então esse é o objetivo. Você foca, isso te traz para o momento presente. Quando você repete esse som e você foca na vibração que ele produz. Outro mantra que você pode utilizar é o mantra Om. Esse você já deve conhecer, muito utilizado. É extremamente simples, então você vai focar. São 2 letras. Primeira, a letra O, tá? Então você vai focar em O. Realmente tente sentir aonde acontece a vibração enquanto você recita esse som.
A segunda letra, M. Então, quando você une os dois, fica mais ou menos. Lembrando que você vai focar na vibração e você vai repetir esse mantra durante toda a duração da sua meditação. Se você se perder em pensamentos, funciona a mesma lógica das outras duas práticas. Você vai voltar a repetir o mantra, você vai começar de novo, setar uma intenção de ficar presente, de repetir esse mantra e começar novamente, ok? Então, basicamente, são essas as 3 técnicas de meditação que eu queria compartilhar com você. Então, a segunda parte dessa aula, sobre como começar a meditar, a gente vai falar sobre quantos minutos e quantas vezes por dia a gente deve praticar meditação. Agora que você já sabe que você vai utilizar uma dessas 3 técnicas e como você vai utilizar a técnica específica que você escolher, você pode se perguntar: ok, Bruno, mas por quantos minutos eu tenho que meditar e quantas vezes por dia? A grande questão é a seguinte: você fazer 5 minutos por dia, uma vez por dia, já é melhor do que não fazer nada. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. O importante mesmo é você fazer todos os dias. A duração da meditação, ela tem uma importância, sim, mas o mais importante é você praticar todos os dias. É você manter a consistência praticando meditação diariamente, ok? Ah, mas Bruno, qual que seria a duração ideal da meditação? Quantas vezes por dia para mim ter mais resultados? Olha, o que eu venho aprendendo, o que vem funcionando para mim e aquilo que você vai encontrar quando você for pesquisar mais sobre o assunto, todo mundo diz assim, cara, os grandes mestres mesmo, as pessoas que entendem do assunto, elas falam que você precisa praticar pelo menos de 10 a 30 minutos, tá? Quanto maior for o seu tempo de meditação, teoricamente, mais tempo você vai se expor a esse processo de acostumar a sua atenção voltando para o momento presente e mais benefícios você vai obter. Então, se você conseguir praticar a meditação durante 20 minutos, 2 vezes por dia, durante a manhã e durante a tarde ou durante a noite, vai ser o ideal para você e vai funcionar melhor. Mas eu entendo que, como uma pessoa que está começando, você pode ter dificuldades em conseguir permanecer praticando a meditação, realizando esse processo durante 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Então, lembra daquilo. O mais importante é você repetir todos os dias, nem que você realize apenas por 5 minutos, somente uma vez por dia, ok? O próximo tópico que a gente vai falar aqui é sobre o lugar escolhido para meditar e o horário em que você vai praticar a meditação. Esse é outro tópico que pode ser uma dúvida para você que está começando a meditar. E a verdade é a seguinte: da mesma forma que o tópico anterior, o mais importante, como antes o mais importante, eu disse que era praticar todos os dias, nem que seja por apenas 5 minutos, nesse tópico o mais importante é praticar a meditação todos os dias, nem que seja no lugar que der, a hora que der, tá? Então essa é o grande entendimento que a gente tem que ter. A meditação precisa ser praticada diariamente, não importa onde, não importa o horário. Mas aí você pode perguntar: Bruno, qual é o melhor horário? Qual é o melhor lugar? E é para isso que tem esse vídeo. O melhor horário, o melhor lugar. Pensa o seguinte, cara. Quando você for praticar meditação, e eu tenho uma colinha aqui, você deve estar perguntando por que eu estou olhando para baixo, é para mim verificar a minha colinha aqui dos tópicos que eu vou falar. Nesse lugar específico, do lugar de meditação e do horário, o horário ideal
naturalmente para praticar meditação é em um horário em que a sua mente ela está menos influenciada pelos acontecimentos do dia. Então, se você deixar para praticar meditação quando você voltar do trabalho, depois que você já assistiu as notícias na televisão que te preocuparam sobre a economia, sobre alguma doença, uma epidemia de doença, quando você já foi exposto a uma série de problemas no trabalho que talvez tenham acontecido naquele dia, se você for praticar a meditação depois de tudo isso, é óbvio que a sua mente ela vai ter muito mais dificuldade em silenciar um pouco, tá bom? Então, sabendo disso, praticar a meditação em um horário mais quieto, em um horário logo depois que você acorda, no período da manhã, tende a ser mais eficiente. Então, a minha recomendação para você é que a sua primeira meditação, se você for fazer apenas uma, que a sua única meditação seja durante o período da manhã, ok? E aí você pode perguntar, e o lugar? Como é que eu sei o melhor lugar para meditar? Esse lugar que eu estou aqui é um lugar com iluminação natural. Idealmente, o lugar que você for escolher para meditar, ele precisa também ter iluminação natural. É claro que se você não tiver uma boa iluminação, não tem problema, tá? Não tem problema. Mas a grande questão da iluminação natural é que ela te ajuda a despertar, principalmente se você for praticar a meditação no período da manhã, é interessante que você abra as janelas, que você deixe a luz entrar, porque isso meio que envia uma mensagem para sua mente que a intenção é acordar, porque é muito fácil, e isso é uma coisa que acontece bastante com quem está praticando meditação, pegar no sono durante a meditação. E a gente não quer meditar para dormir, principalmente de manhã. Você pode usar isso para ajudar a dormir, mas não é a principal intenção, tudo bem? Então, pratique a meditação em um lugar iluminado, pratique a meditação em um lugar que seja silencioso, que seja reservado. Você não quer que pessoas fiquem entrando, fiquem te chamando, fiquem passando na sua frente. Você quer reduzir ao máximo, na medida do que for possível para você, as interrupções. Então, você deve escolher esse lugar reservado, com iluminação natural e tudo mais, tá bom? E mais uma coisa importante que eu preciso te falar sobre o horário de meditação é que é interessante que você conecte a sua meditação com outro hábito, um hábito que já faz parte da sua rotina, faz parte da sua vida, como por exemplo escovar os dentes ou tomar banho logo depois que você acorda. Eu particularmente gosto de aconselhar as pessoas a conectarem a meditação ao hábito de escovar os dentes, porque foi assim que eu fiz e assim que deu certo para mim. Então, quando você acordar e for praticar a meditação nesse período da manhã, você vai escovar os dentes, você vai talvez tomar água, fazer uma hidratação matinal e depois disso você vai praticar a meditação, ok? Isso vai te ajudar a introduzir a meditação na sua rotina e vai facilitar que você construa o hábito de meditar todos os dias. Então, o próximo tópico aqui do nosso estudo, desse vídeo que vai te passar todas as informações que você precisa para começar a praticar a meditação, é postura de meditação. Como que eu tenho que me posicionar para praticar a meditação? Essa é uma dúvida que o pessoal tem bastante sobre meditação e a gente vai tentar esclarecer um pouco agora. A postura de meditação ideal, ela deve ser uma postura confortável, mas ao mesmo tempo ereta, ao mesmo tempo digna. O que significa digna? Uma postura onde você se sinta equilibrado, onde você se sinta bem, se sinta ereto, se sinta firme. Então essa postura de meditação, ela deve equilibrar essas duas coisas. Em primeiro lugar, você tem que se sentir bem nessa postura, tem que ser uma postura confortável o suficiente para você ficar na mesma postura durante 10, 20, 30 minutos. Por outro lado, ela deve ser ereta, ela deve passar uma intenção de estar alerta, de estar presente, uma intenção de estar ereto, ok? Então essas são duas coisas que a gente precisa ter clareza sobre a postura. Mas lembre-se,
A grande questão da postura, assim como de tudo que a gente já falou até agora, é que nem sempre você vai conseguir se colocar nessas situações ideais. E tá tudo bem. Você pode mesmo assim praticar a meditação na postura que você puder realizar no momento. Se você quiser praticar deitado, se você quiser praticar sentado no ônibus, enfim, qualquer lugar você pode praticar. E aí você pode ter a dúvida também: ah, mas e sobre aquelas posturas de lótus, de meio lótus, a postura birmanesa, diversos nomes aí que a gente conhece de posturas? Eu te digo assim, não se preocupe com isso agora, tá? Foque em primeiro lugar em se colocar em uma postura confortável, uma postura que você se sinta bem, que seja ereta, que seja digna, que seja equilibrada, e a partir disso realize a sua meditação. Tudo bem? Então é isso que a gente tinha para falar sobre postura. Não foque tanto em ter a postura perfeita, foque mais em ficar confortável, em se sentir bem, em ficar ereto, e foque depois na própria técnica de meditação, tá bom? Então beleza, Bruno. Agora que eu sei quantos minutos eu devo meditar, como deve ser a minha postura, quais são os melhores horários, quantas vezes por dia eu tenho que meditar, agora que eu também conheço as diferentes técnicas de meditação, o que mais a gente vai falar nesse vídeo? A gente vai falar sobre uma dúvida que pode ser sua também, relacionada a quanto tempo vai demorar para mim ver benefícios ao praticar meditação. Tá? A gente sempre tem essa ansiedade, assim, eu quero benefícios da meditação, eu quero reduzir a ansiedade, eu quero me estressar menos, eu quero ter mais foco, mais concentração, ser uma pessoa mais tranquila, mais presente. Quanto tempo vai demorar para mim obter esses benefícios? Agora a gente vai falar sobre isso. E a verdade é a seguinte: a intenção da meditação é trazer benefícios imediatos para nós. Como assim, Bruno? Benefícios imediatos. Quando você for praticar a meditação de manhã, a intenção daquela prática é fazer você imediatamente se sentir mais focado, é fazer você imediatamente reduzir a ansiedade, reduzir os efeitos negativos do estresse e levar esse estado mental até um estado de espírito, um estado emocional junto com você durante o dia. Então, quando for responder essa pergunta, eu diria que, e na minha própria experiência, a meditação traz benefícios imediatos. Assim que você pratica, você já obtém os benefícios. Mas, de uma forma mais avançada, mais científica, foi observado, através de estudos no cérebro de praticantes iniciantes de meditação, que ao praticar certa técnica de meditação, especificamente a técnica da atenção plena, essas pessoas que estavam começando a meditar, elas precisaram de um período de aproximadamente 8 semanas para que acontecessem mudanças funcionais e estruturais no cérebro dessas pessoas. O que significa isso, Bruno? Estruturais. Cara, o cérebro mudou fisicamente, tá? A estrutura do cérebro dessas pessoas mudou, ou seja, a meditação transformou o cérebro delas em 8 semanas. Então, se você quiser ter um prazo como objetivo, como meta para praticar meditação, coloque o prazo, a meta de praticar meditação todos os dias durante 8 semanas, tá bom? E a partir disso, os benefícios eles vão realmente se estabelecer firmemente na sua rotina e na sua vida. Então, agora a gente vai para o último tópico deste vídeo. Eu estou gravando esse vídeo com o celular e eu não sei se a bateria vai aguentar esse último tópico, porque é o tópico mais extenso, digamos assim, mas não saia do vídeo agora, porque esse tópico é o mais importante. Você ouviu falar de técnicas, você ouviu falar de horários e de tudo mais que você já ouviu até aqui. Eu espero que você esteja anotando, que você esteja entendendo o que a gente está falando e se motivando para praticar meditação. Mas agora a gente vai falar sobre o tópico da atitude mental. Como assim atitude mental? Quando a gente for praticar a meditação,
a gente precisa cultivar uma determinada atitude mental. A atitude mental faz toda a diferença durante a meditação. E eu vou te trazer nesse final de vídeo 4 pontos da atitude mental que são muito importantes. O primeiro deles vai ser a mente de iniciante. O que significa mente de iniciante? Quando você for praticar a meditação, você deve abordar cada prática de meditação como a primeira, mesmo que não seja a primeira. Você deve cultivar um estado de curiosidade, um estado de se maravilhar com aquela prática que você está começando. Você tem que olhar para aquilo da mesma forma que uma criança olharia, com curiosidade, com atenção, com vontade de aprender. Isso é a qualidade da mente de iniciante. E você tem que ter essa presença, essa intenção de realmente explorar as coisas como se elas fossem a primeira vez que você está fazendo aquilo, mesmo quando você já tiver o hábito de praticar meditação todos os dias. Então esse é o primeiro tópico da atitude mental. Segundo tópico, não julgamento. Não julgamento é um tópico muito importante, porque, cara, a gente sempre está interpretando as coisas que acontecem com as lentes do julgamento. A gente está sempre dando nomes para as coisas, dando a nossa opinião sobre tudo que acontece. Ao praticar a meditação, eu peço para você e eu aconselho você que você deixe de lado essa mente que julga, que dá nomes, que diz se gosta, se não gosta, se é certo, se é errado. Ela não vai te beneficiar de jeito nenhum. Ela só vai causar dificuldades na sua meditação. Então, ao invés de você olhar para as coisas com a mente de julgamento, você deve realmente trazer essa perspectiva de olhar para as coisas com curiosidade, sem julgar o que você está experienciando como bom ou ruim e tudo mais. E mais uma coisa importante que a gente tem que falar sobre essa prática do não julgamento é que o objetivo disso não é parar todo o julgamento, porque você pode pensar, quer dizer então que como eu não julgo, como não existe bom ou ruim, certo ou errado para mim, eu vou sair daqui, eu vou ali na rua e vou ficar na frente de um caminhão e o caminhão vai passar por cima de mim. Por quê? Não tem certo ou errado, eu não considero nada que a minha mente diz, então eu vou fazer qualquer coisa. Não, a intenção não é essa, não é isso que eu quero dizer com não julgamento. Não julgamento nada mais é do que conservar um certo discernimento, uma certa consciência com relação à tua realidade mental, a forma que você julga as coisas. Não é que você vai parar o julgamento, que nunca mais vai existir julgamento, mas você vai focar em não julgar o julgamento, tá? Então, a intenção é que você se torne consciente sobre os julgamentos, que eles vão continuar acontecendo. Você vai sentir uma sensação no corpo e você vai julgar essa sensação. Você vai tentar se concentrar, você não vai conseguir e você vai se julgar como uma pessoa desatenta, uma pessoa que tem dificuldades em certas áreas. O que você precisa fazer é identificar que você está julgando a si mesmo e não se julgar mais, ok? Não alimentar julgamentos, se tornar consciente deles. Esse é o discernimento que a gente quer desenvolver ao praticar essa arte, né? Essa coisa sutil do não julgamento, certo? E isso já conecta com o terceiro tópico que a gente vai falar, que é o tópico da aceitação. Quando você sente, por exemplo, um desconforto físico, como que você vai lidar com esse desconforto físico? Primeira coisa que você precisa fazer é aceitar que esse desconforto físico existe, que ele está lá e que está tudo bem, tá? Um erro que a gente comete ao sentir, por exemplo, uma dor nas costas, um formigamento na perna, uma coceira no corpo, é querer atacar essa coisa que acontece como se isso fosse um problema que precisa ser ativamente resolvido por nós.
quando na verdade essa é uma das piores formas de fazer isso. Primeira coisa que você precisa fazer, ao ponto em que você se conscientiza que essa realidade existe e que ela está acontecendo, você vai aceitar que isso está lá. Aceitar que existe um desconforto, aceitar que existe uma dor, aceitar que algo está criando uma experiência que não é necessariamente prazerosa para você. E a partir disso, você pode trabalhar em melhorar isso aí, tá? Em tornar isso menos desconfortável. Olha, porque muitas vezes o que acontece? A gente tenta fazer com que as coisas sejam como a gente quer. A gente tenta controlar a realidade do que está acontecendo para que aquela realidade se torne do jeito que a gente acredita que ela deve ser. Mas eu vou te falar que na prática de meditação isso não funciona, tá bom? Então você não deve ter essa intenção de transformar a realidade de acordo com o que você quer que ela seja ou de acordo com o que você acredita que ela deveria ser. Então, se você ainda tem essa ideia de que meditação significa parar os pensamentos completamente, você pode cair na armadilha de tentar, de forma ativa, focar a mente, controlar a experiência, não aceitando desconfortos, não aceitando que isso é impossível, e isso vai te trazer muitos problemas, vai te trazer muitas decepções ao praticar a meditação. E isso é uma coisa que eu vejo as pessoas cometendo muito esse erro de tentar controlar a experiência e de não aceitar as coisas como elas são durante a meditação. Eu mesmo cometi muito esse erro e tive muitos problemas relacionados a isso, tá bom? Então eu estou te dando esse conselho de amigo que você não faça isso, que você aceite a experiência como ela é, beleza? E o último tópico que a gente vai falar relacionado à atitude mental é a arte do não esforço, a arte da ausência de esforço. Como funciona isso, Bruno? O que significa ausência de esforço? Vem muito de você deixar de lado essa intenção de transformar a experiência em algo idealizado que você tem aí na sua cabeça, tá? É você permitir que a experiência seja como ela é. Por exemplo, enquanto eu estou gravando esse vídeo, sons externos estão acontecendo, os cachorros estão acuando, eu percebo que eu poderia ter menos ansiedade enquanto eu gravo esse vídeo, os mosquitos estão aqui me mordendo, causando uma turbulência aqui intensa, um frenesi alimentar. As coisas poderiam ser diferentes? Sim, elas poderiam. E eu poderia me esforçar para mudar as coisas? Bom, possivelmente eu poderia sim, mas eu entendo que isso não vai ajudar nesse momento. A melhor coisa que eu posso fazer é encarar a realidade com uma ausência de esforço, tá? A gente não quer mudar isso aqui nesse momento. A minha intenção não é essa. A minha intenção é focar em ser o melhor naquilo que eu estou fazendo agora. O que está acontecendo ao meu redor não me importa nesse momento. E essa é a atitude mental que você tem que ter ao praticar a meditação também. Então, você vai deixar de se esforçar para criar uma realidade que você acredita que é certa e você vai permitir que a realidade que é, seja. Que a realidade que está acontecendo possa acontecer sem que você tente mudá-la, sem que você se esforce para ela ser diferente, tá bom? Então essas eram as atitudes mentais que a gente queria falar sobre a meditação e que elas são muito importantes, que você revise, que você assista de novo para você entender cada uma dessas atitudes mentais, tá? Porque elas vão te ajudar muito, uma vez que você encare, revisando as coisas com a mente de iniciante, tá? Sempre vendo tudo como algo novo, como algo único, como uma experiência nunca vivida antes, você vai ter muito mais facilidade na sua meditação. Segundo lugar, não julgamento, não se criticar, não julgar as coisas como boas, como ruins, deixar que elas sejam como elas são, sem que você altere a realidade das coisas com as suas ideias, com os seus pensamentos, com os seus julgamentos. Terceira coisa, aceitação. Eu tenho uma dor, tenho uma dificuldade, eu aceito essa dificuldade para que eu possa transcender esse problema,
para que eu possa melhorar. A primeira coisa é aceitar e não atacar o problema. Você tem que aceitar aquela realidade. Quarto lugar, ausência de esforço. Eu estou presente e eu não quero me esforçar para criar uma realidade. Tá? Eu entendo que o meu foco é estar presente neste momento com o que quer que aconteça. Tá bom? Então essas são as atitudes mentais da meditação. Então, pessoal, você que está aí do outro lado, eu quero agradecer a sua presença até o final do vídeo. Quero também te parabenizar por ter ficado aqui comigo até o final. Quero dizer que a minha intenção ao compartilhar esse vídeo foi realmente trazer as informações que são necessárias para você praticar a meditação. Não que isso seja tudo que você pode saber sobre meditação, mas com isso você já vai conseguir ter a sua prática de meditação e obter os benefícios da meditação. Tudo bem? Então eu espero de coração mesmo que esse vídeo tenha sido positivo para você. E se você se beneficiou dele, se ele gerou valor para você, por favor, deixe um like aqui no vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se interessa por meditação, por reduzir a ansiedade, diminuir o estresse, ter mais foco, ter mais presença, aumentar sua qualidade de vida, se inscreva aqui no nosso canal para você acompanhar nossos próximos conteúdos, que eu já tenho milhares de ideias de conteúdos que vão vir aqui para esse canal, beleza? Então, se você gostou, faça isso por mim e eu ficarei extremamente grato e já será suficiente para ter valido a pena esse vídeo, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo e pratique a meditação, utilize tudo isso que a gente falou aqui e obtenha os benefícios. Valeu!